Eu preparei para vocês uma explicação sobre expressões algébricas para auxiliá-los na resolução das atividades. Representação por letras de quantidades mencionadas. Esses exemplos aqui irão auxiliá-los na resolução da primeira questão da atividade que foi passada em sala de aula. Olha o primeiro exemplo, o triplo de um número. Aqui não foi falado qual é esse número. Então, eu utilizei a letra C para representá-lo. O triplo de um número, 3 vezes C. 3 vezes C é igual a 3C. Não esqueçam, entre o número e uma letra, quando você não consegue perceber que há o sinal operatório de adição, subtração, multiplicação ou divisão, aí sempre haverá uma multiplicação. Segundo exemplo, o dobro de A. Aqui, o número foi representado pela letra A. O valor desconhecido foi representado pela letra A. Então, dobro de A, 2 vezes A. 2 vezes A é igual a 2A. Terceiro exemplo, a quarta parte de um número mais 3. Aqui, semelhante ao primeiro exemplo que eu utilizei, também não foi falado qual é esse número, então eu representei pela letra X. A quarta parte, x sobre 4, mais 3. Então, eu transformei aí essa linguagem escrita, a linguagem corrente, em uma linguagem algébrica. Quarto exemplo. O dobro de um número menos 3. Aqui não foi falado que letra, qual a variável que representa esse número. Eu utilizei, no caso, a letra Z. 2 vezes Z menos 3. 2 vezes Z, 2Z. 2Z menos 3. E como vimos, nessa expressão algébrica, nós não temos mais termos semelhantes. Nós temos aí 2Z menos 3. Nós temos um termo algébrico e um termo numérico, então nós não podemos fazer mais nenhum cálculo. Retornando à primeira questão, que irão responder, pode ser no caderno, um papelzinho à parte. Então, vocês vão colocar separadinho, número 1, letra A, B e C. Gente, nessa questão não está pedindo para marcar a alternativa. Leiam com cuidado a questão. Represente com letras as quantidades mencionadas em cada item, usando uma expressão algébrica. Ou seja, você vai escrever a linguagem da forma que está aí e vai passar para a forma algébrica. Vai utilizar uma expressão algébrica. Então, na letra A, nós temos a diferença entre dois números. Não foi falado aqui quais são esses números. Eu utilizei a letra X e a letra Y para representá-lo. Como ele fala na diferença, significa que você vai utilizar o sinal operatório da subtração, que é o sinal de menos. Então, eu coloquei X menos Y. Mas vocês utilizarão outras letras para representar esses números, da letra A. Letra B, o dobro de um número mais 7. Olha, semelhante a um exemplo que eu expliquei anteriormente. Então, volta o vídeo um pouquinho e escuta novamente. Letra C, um número adicionado à sua quarta parte. Nessa questão, não foi especificado qual seria esse número. Então, você pode utilizar a letra que quiser para representar. Vamos supor, você escolheu a letra B. Um número adicionado à sua quarta parte. O número B, adicionado, sinal operatório da adição, que é o sinal de mais. A quarta parte de B, B sobre 4. Então, essa seria a minha expressão algébrica. B mais B sobre 4. Só que você, ao responder, você não vai utilizar esse mesmo exemplo, a mesma letra que eu utilizei. Você vai utilizar outra letra. Na segunda questão, nós temos quais são as variáveis em cada expressão algébrica. Letra A, 2y mais 8. Mas nós temos que lembrar que as variáveis são os números de valores desconhecidos. Ou seja, são as letras que vão representar números aí. Então, na letra A, qual é a letra que nós temos? Qual a variável? Y. Pronto, letra A já está respondida, é Y. Na letra B, a expressão algébrica é 5x mais 3. Qual a variável que nós temos aí? Aí você vai colocar lá na letra B. Letra C, 2xy mais x.
Nesse caso, eu tenho mais de uma variável. Eu tenho a variável x e tenho a variável y. Então, você vai colocar x e y. São duas. Na letra D também são duas. Quais são elas?